Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da quarta temporada Trajetórias. Me chamo Mikenson e não estou aqui sozinho na mesa, estou acompanhado da minha colega Milide. Olá, pessoal. Meu nome é Milider Pino e sim, hoje vamos entrevistar, temos o prazer de entrevistar a professora doutora Analia. Bem-vinda, professora Analia. Bom dia, Obrigada, bom bem-vinda. dia. Bom dia para vocês, obrigada. Bem, professor Analide, nós sabemos que nada cai do céu, ou seja, tudo requer todo um processo. Enfim, às vezes você olha a pessoa que está num lugar e acha que parece que nasceu e já chegou ali. Mas não, tem todo um processo envolvido daquilo. E hoje nós vamos iniciar dessa forma, pedindo para você nos contar um pouco como foi esse processo para você inserir, entrar na escola, entrar na universidade, todo o processo da escola e da graduação para chegar até aqui para ser professora. Então, poderia nos contar, por gentileza? Bom, acho que a gente é um pouco confuso quando está iniciando a nossa formação. Eu já estudava música, mas eu não. Hoje em dia eu sou professora de música, né, do curso de música aqui na Unila, mas, na verdade, a minha primeira graduação foi em História. E quando eu decidi, né, na verdade, assim, minhas primeiras tentativas, eu não sabia se eu ia estudar história, se eu ia estudar artes plásticas, que eu também gostava muito de pintar, mas eu até me inscrevi, cheguei a fazer vestibular e passei num curso de biologia, de tão indecisa que eu estava com essa escolha. Mas finalmente eu sempre gostei de história, eu tive uma professora de história muito boa desde a minha naquela época, sétima, oitava série, né? Então eu decidi começar o curso de história. Estudei na Unicamp, em Campinas, mas já quando eu estudava história, né? Eu fiz o curso até o final, eu fiz licenciatura e bacharelado em história, mas eu queria estudar música. Eu gostava de música. Então, naquela época já, eu comecei a puxar matérias, a gente falava assim, né? Do curso de música, então eu estudava história, comecei a cantar num coral, e aí o coral me levou também para música. Cursei todas as disciplinas de história da música enquanto eu era estudante de história, Que né? legal. E, enfim, terminei a graduação em história, prestei vestibular para música. Acho que estava meio assim. Aham. Eu não sei se eu continuo até toda a formação, porque, claro, eu continuei, comecei a estudar música popular na Unicamp também, na mesma universidade, e aí eu fiquei com saudade da história, claro. E aí, enquanto eu estudava música popular, canto, né, que é a minha modalidade, eu fiz um projeto e tentei passar no mestrado em História Social da Cultura, foi a minha linha. E eu comecei a fazer o mestrado em História enquanto eu fazia a graduação em Música. E eu continuei essa formação dupla até terminar a graduação em Música, terminar o mestrado, e aí finalmente eu fiz o doutorado em Musicologia Histórica. Ai, que Já não, isso foi no Instituto de Artes, era uma das linhas de pesquisa do doutorado em música. Então, foi isso, assim. Mas eu nunca bati o martelo, falei assim, eu quero ser. Não sei, eu não consegui. Eu acho que não precisei fazer isso. sim. Mas, professora, foi uma vai e volta, né? Sim. 99, história. 2003, música. Sim. Mestrado em História, doutorado em Música. Mas esse interesse pela música veio de onde? Desde na escola básica, já tinha esse interesse pela música? Já estava indecisa, digamos assim, tipo, entre música e história? Na escola básica, eu acho que eu não pensava nisso. Assim, meu avô cantava. Meu avô sempre cantou, estudou canto, mas ele era sastre, né? Como é que se diz? Ele cortava tecido, cortava couro Uhum. para. Ele era artesão, né, finalmente. Mas ele cantava e ele cantava muito bem. Minha mãe canta. Eu acho que. E
claro, como eu gostava de música, eu estudei um pouco de piano. Eu estudei piano quando era... Aos 10 anos eu comecei a estudar piano. Eu acho que a música mais seriamente entrou por ali, a partir do momento que eu comecei a estudar piano e conhecer um pouco mais de leitura musical. E eu estudei piano dos 10 até toda a minha adolescência, né? Eu acho que foi mais ali, mas não teve a ver com a escola, porque na escola, infelizmente, na escola a gente não tem aulas de música, né? A gente não tem essa aproximação com as artes de uma maneira Mais direta, né? mais direta, mais abrangente, mais interessante. Tem esse problema. Desde o lado pessoal, então, desde a infância, você despertou esse interesse, iniciando com o piano. Sim, eu sempre cantava, mas acho que o Aham. piano me deu uma formação mais musical, né, do Isso. que o meu gosto já que era cantar. Muito legal, professora. Então, desde esse processo de formação que você experimentou, será que nos conta um pouco mais de suas experiências profissionais em relação a isso? Bom, eu comecei a cantar, por exemplo, na noite, enquanto eu ainda era estudante de história. Nossa, Então eu tive alguns parceiros, violonistas, pianistas, e eu cantava em, sei lá, bar, restaurante, hotel, aquilo, uma né? artista. Onde tem, não, é onde tem mais espaço também para os artistas, Aham. ganharem um cachezinho, ajudar É. Nossa. Então, enquanto eu era estudante de história, né, eu falei, eu cantei no coral, mas o coral era um coral universitário, a gente Aham. aprendia, né, aprendia a cantar em vozes e se divertia, É. basicamente. Então, eu comecei e continuei nessa, ali no circuito em Campinas mesmo, né, até, bom, enquanto eu estudava história, eu cantava. Comecei a estudar música, eu continuei cantando. Mas aí, quando eu entrei no mestrado em história, tive que diminuir um pouco, né? Uhum. Eu passei a cantar menos, e inclusive porque também consegui uma bolsa, né, que me ajudava a manter. Então, essas atividades que a gente faz, né? A gente vai se Equilibrando. equilibrando nas oportunidades, no que a gente gosta. Eu senti falta de cantar, mas eu precisava me dedicar mais também à pesquisa. É Então, mesmo. Uhum. né, eu tive a bolsa, aí acabou minha bolsa, acabei o mestrado, acabei a graduação em música, continuei cantando, mas era um pouco difícil, então comecei a dar aula de espanhol. Comecei a dar aula de espanhol, aquelas coisas, né? Então, Ah, muito bem. durante um bom tempo eu dei aula de espanhol até ingressei no doutorado. E no doutorado surgiu a oportunidade de também pedir uma bolsa sanduíche para fazer um tempo de estância de pesquisa fora do país. Eu não era bolsista de doutorado, eu continuei fazendo doutorado, me afastei um pouco realmente da noite de cantar, né? Foi uma época assim que eu estava, né, um pouco mais recluída assim Uhum. eu pesquisava música, mas eu não cantava, Uhum. né? Porque também tem esse equilíbrio ao longo da vida, a gente tem períodos. E surgiu essa oportunidade, eu consegui essa bolsa sanduíche e fui para Granada, na Espanha. Tive um ano de bolsa para fazer pesquisa no Arquivo Manuel de Falla. Uhum. Manuel de Falla, não sei se vocês conhecem, mas ele é o compositor nacionalista, um dos mais importantes da Espanha. Então, Você foi para a Espanha, sim. mas em algum momento você já falava espanhol porque já dava aula de espanhol. Onde teve contato com a língua espanhola, que é uma língua estrangeira? Tá. Na verdade, eu nasci na Argentina. Ah, Ah, então faltou Tá. essa parte. eu Faltou ia esse perguntar dado. isso também. Isso. Faltou esse dado. A minha família é argentina, eu nasci na Argentina, meus pais migraram para o Brasil na época da ditadura, então eu fui criada no espanhol. Eu Aham. fui criada no espanhol. Agora aí o português. Bom, eu português, eu cheguei, né, com 11 meses eu cheguei no Brasil. Então É, eu aprendi o português enquanto, bom, todo mundo aprende, né? As pessoas com 11 meses ainda não falam. Era um sim. bebezinho, eu aprendi como todo mundo. Como se Então, fosse Natal, né? é, e- Nativa. então é isso. Por isso que eu sempre tive o espanhol, né? E por isso que minha mãe também dava aula de espanhol e por isso que
dar aula de espanhol foi uma saída profissional, uma das primeiras saídas que eu tive, né, para Uhum. me manter. Muito bem, professora, você vem falando que tem experiência nacional e internacional, né, com sua formação. Gostaríamos de saber suas pesquisas. Você está pesquisando, ha pesquisado, qual é a sua experiência em relação às pesquisas dentro da UNILA e fora dela, né? Vou aproveitar a sua pergunta para continuar, né, um pouquinho, porque eu tinha parado quando eu cheguei na É na Espanha, Espanha para fazer muito o bem. doutorado. Isso. Essa pesquisa que eu fiz, né, de mestrado e doutorado, que foi com o Villa-Lobos e com Manuel de Falla, que são dois músicos nacionalistas muito Aham. importantes, eu mais ou menos encerrei após o doutorado, eu não continuei muito com esse assunto, continuei, publiquei uma ou outra coisa ainda sobre isso, mas eu ainda tive uma ida e volta, né? Voltei para o Brasil depois do estágio e voltei para a Espanha para fazer um master em musicologia, eh, de 4 meses também, com uma bolsa, tudo formação, né? Da Fundação Carolina. E esse master me levou ao México, né? Eu Hum, consegui uma oportunidade para ir para o México trabalhar num projeto de musicologia histórica, que né? Da, legal. da música nas catedrais. E com esse projeto, que é um projeto de pesquisa, mas um pouco afastado da minha prática Uhum. como musicista, Sim, mas ele tem tudo a ver com a minha prática como pesquisadora em pesquisadora. música, eu ainda continuo participando desse projeto, que é um projeto grande, assim, da Universidade Nacional Autônoma do México, e é um projeto Musicat, chama, né, Uhum. de bases de dados, justamente dos papéis de música dos arquivos das catedrais do México. Então, acho que eu tenho esse lado, né, vinculado à pesquisa, esse lado que ainda atua no projeto do México. Eu gosto muito de poder participar desse grupo que é internacional, muitas pessoas de lugares diferentes, aportando, não, ajudando numa pesquisa que finalmente fala um pouco da experiência musical da América Latina em geral. E, por outro lado, eu tenho um projeto de pesquisa eh, na verdade, eu criei estando na UNILA Uhum. já, mas tem a ver mais com a minha prática como cantora, tem a ver mais com o meu gosto com a música popular latino-americana, com certo tipo de interpretação dessa música popular. E, bom, ele ganhou vários nomes ao longo da minha trajetória dentro da universidade, mas tem a ver com uma análise das interpretações de alguns dos gêneros da música popular urbana dos nossos países. Então, aos pouquinhos, né, o que a gente consegue fazer, porque realmente a gente tem muito, eu faço muitas coisas diferentes, então a pesquisa ela fica às vezes um pouquinho adormecida, depois ela volta, então agora a gente está num momento bem legal com esse projeto, porque a gente vai participar, eu e um dos meus estudantes orientando, a gente vai para um congresso de musicologia na Argentina Nossa, em muito bom. agosto para falar Parabéns. disso. Então, estou Maravilha. bem contente com Muito isso. bom. Professora, eu acho que não dá para encerrar nossa conversa rica sem falar pra gente essa experiência da UNILA, do curso de música, como docente do curso de música e docente da UNILA, que é uma universidade pautada na integração. Então, diga para quem estiver assistindo como é ser docente da UNILA e como é ser docente do curso de música, que é um curso não muito, eu arrisco dizer, divulgado dentro da comunidade. Na verdade, eu entrei no curso de música e na UNILA em 2012. Eu vim como professora visitante, inclusive porque o primeiro concurso para professor de canto que foi feito aqui foi vazio. Ninguém ficou sabendo, ninguém apareceu para fazer o concurso docente, então depois abriram uma vaga para visitante e eu vim em 2012. Fiquei 2 anos como visitante e depois aconteceu o concurso para professor efetivo. Eu, assim, hoje, né, acho que nesses mais de 10 anos, né, nesses mais de 10 anos, eu
aprendi muito, mudei muito, né? A gente entra com uma experiência, né? Eu vinha de outro lugar onde meus colegas de formação a turma era muito mais homogênea, né? Aqui na Unila a gente tem uma diversidade assim riquíssima que num primeiro momento eu entendo que para o professor que chega com uma formação, por exemplo, toda no Brasil, ou toda na Argentina, né? Ou toda no México, que são os lugares que eu mais conheço, né? Muitas vezes você tem um primeiro contato assustador, assim, né? Sim. De como saber lidar com essa situação que é muito diversa. Uhum. E com o tempo, né? Isso acho que foi no começo e pegou a todos, né? Todos sentiram esse impacto. Com o tempo eu comecei a perceber que oportunidade, assim, que essa riqueza que a gente tem, assim, realmente de conviver, né, num nível de graduação, né, com pessoas de tão diversas culturas, origens, experiências, é, é, é muito particular, assim, pelo menos nesses contextos que eu conheci mais, né, já falei da Argentina, do Brasil e do México, isso é muito diferente, é único, né? Então, eu acho que fez parte da minha própria atividade, da minha formação, que a gente sempre está se formando, né? Eu sei que quando a gente estuda, a gente começa a se formar, mas quando a gente é professor, a gente continua se formando, continua entendendo. Então, fez parte encontrar meios, né, métodos, ideias para realmente fazer valer, não sei como dizer isso. Não é aproveitar, mas é que vale a pena, assim, olha, isso é tão diferente, tão particular, tão rico na sua pluralidade e tal, que a gente tem que, não dá para seguir, né, fazendo uma formação como a que eu tive. Eu percebo isso, que o que hoje eu ofereço nas minhas aulas, nas minhas disciplinas, ou como orientadora de pesquisa, ou como coordenadora de projetos de extensão, em todas as, né, ou mesmo como artista, né, como cantora, né, o que eu faço também muito fora do âmbito Claro. acadêmico, eu eu entendo que vem dali, que dessa percepção da particularidade, da riqueza desse ambiente, dessa experiência e de como isso pode ser potencializado. É isso, acho É que é mesmo. É isso. uma universidade única em Latinoamérica, não Uhum. tem comparação. Não tem comparação. Então, é muito legal estudar aqui, trabalhar aqui, ser professor aqui. Sim. Então, Ótimo. em função disso que você está falando, professora, será que você poderia deixar algumas dicas para os próximos estudantes que quiserem estudar aqui na Unila ou seguir a mesma formação que você? Bom, eu entendo, eu vejo já, né, eu tenho vários estudantes, né, que estão fazendo, né, estão conseguindo oportunidades. Às vezes são trabalhos fora da área, né? Como eu digo, por exemplo, quando eu fui dar aula de espanhol, não tinha essa orientação, mas eh, não sei se é essa a sua pergunta especificamente. Eu acho que às vezes tem coisas que a gente consegue fazer dentro da nossa área que ajudam, tem coisas que a gente não imagina, então tem que perguntar, tem que pesquisar, tem que conversar com colegas, professores, ficar atento a oportunidades. Às vezes a gente se atica, como se diz isso em Que diminui, será? não, a gente desiste antes de tentar. Eu vejo muitas É. vezes isso, muitos estudantes desistem. Ah, não, mas eu não vou me inscrever porque eu não faço isso que estão pedindo, ou eu não sei fazer. E assim, eu, por exemplo, estimulo muito, falo, mas você não sabe, nem exatamente você sabe, você tem muito para oferecer. Eu acho que muitas vezes acontece isso, né? Que o estudante, né, ou quem está começando a formação, não, né, tá num ambiente que está É. aprendendo, então tem essa posição, não, eu estou aprendendo. Uhum. E não é bem isso, né? A gente está aprendendo, mas ao mesmo tempo a gente oferece coisas para outras pessoas. Por exemplo, aprendo muito com os meus estudantes, É muito. mesmo. Sim, sim. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, a gente olhar de outro lado, né? Entender o quão diverso a gente é.
em termos de saberes, de conhecimento, e quanto isso pode ser positivo para outras pessoas, né? Eu acho que tem que procurar um pouco as oportunidades. Elas não chegam assim, mas quando elas aparecem, a gente não tem que dar um passinho para trás, tem que se atirar, tem que ir para frente mesmo. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, professora, por hoje nos acompanhar, fazer essa entrevista conosco e seja bem-vinda novamente quando você quiser. Obrigada pela oportunidade, por esse momento que eu posso falar assim livremente essas coisas. Às vezes a gente não tem muito espaço para compartilhar, mas eu acho que é bem valioso. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, porque, como eu disse, é uma conversa muito rica, é muito bom conhecer nossos colegas, professores, né, alunos, nível técnicos, quem trabalha, quem fazer isso acontecer. Então, mais uma vez, agradecemos muito, né, por ter respondido, sacrificar o momento para estar conosco. Que é isso. Muito obrigado por tudo. E muito obrigado por vocês que ficaram até aqui assistindo o podcast Trajetórias, que traz alguém, uma pessoa para conhecer, para você que está indeciso, você que quer conhecer muito mais a fundo a trajetória de um profissional. Não deixe de seguir, não deixe de seguir no Instagram, que é Trajetória Podcast, assistir os vídeos, segue, compartilha o vídeo no YouTube. Até o próximo episódio. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.